Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, para a gente iniciar o nosso módulo 1, que é sobre o estudo das soluções, né? Eu trouxe aqui uma breve revisão de conceitos super importantes que são das grandezas e unidades na química, tá? É um conteúdo que vocês viram no final do ano passado, mas que é necessária essa revisão, né? Já que vocês vão utilizar bastante essas grandezas e unidades quando a gente for estudar soluções, tá? Ou seja, o conteúdo do nosso módulo 1. Bom, basicamente o que nós vamos estar vendo nessa mini aula de hoje são os conceitos de massa atômica, massa molecular, tá? Mol, constante de Avogadro, massa molar e volume molar, tá? São conceitos super importantes que vão guiar aí e vão auxiliar bastante vocês quando vocês forem trabalhar principalmente com concentrações das soluções. Tá, joia? Espero que esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá começar aqui então. Bom, dentro da química a gente tem diversas grandezas, né? Contudo, eu trouxe as principais para a gente estar discutindo aqui hoje, tá? Cabe ressaltar que grandeza é o que a gente usa para poder expressar a quantidade de alguma coisa. No caso aqui, a gente vai estar falando das principais grandezas que são úteis dentro da química, tá? Eu trouxe algumas e hoje nós veremos então os conceitos de massa atômica, massa molecular, mol, constante de Avogadro, massa molar e volume molar. Vamos ver cada um desses conceitos aqui, tá joia? Bom, inicie então com o conceito de massa atômica. A massa atômica ela se refere à massa de um único átomo. Como vocês há de imaginar, né, é impossível se pesar um único átomo, né? Bom, então como é que a massa atômica ela é determinada? Pessoal, como é impossível se pesar um único átomo, né? Não existe uma balança que se consiga pesar um único átomo. Foi estabelecido o seguinte, os cientistas, né, escolheram um elemento químico, escolheram um átomo e atribuíram um valor de massa atômica a ele, tá? Esse átomo é o átomo de carbono e ele é usado como átomo de referência. Com base na massa atômica desse átomo de carbono, a massa atômica de todos os outros átomos, né, todos os outros elementos da tabela periódica, ela é determinada, tá joia? Bom, o átomo de carbono que foi escolhido foi o isótopo 12, ou seja, o átomo de carbono que apresenta massa atômica igual a 12, tá? Imagine o seguinte, imagine que o átomo de carbono, para poder representar a massa atômica dele, a gente tem uma pizza de 12 pedaços, tá? Imagine que cada pedacinho, cada fatia, cada pedaço dessa pizza, eu vou chamar de U, tá? Esse U é a unidade de medida que a gente usa para poder expressar a massa atômica. Esse U ele é chamado unidade de massa atômica. Esse U é como se ele fosse cada um dos 12 pedacinhos da pizza de carbono 12. Tá joia? Então, quando eu quero expressar a massa atômica de um elemento, vamos supor ferro, por exemplo, a massa atômica dele é 56 U. Significa o quê? Que a massa atômica do ferro é como se ela fosse relativa a 56 fatias dessa pizza aqui do carbono. Tá joia? Então, o átomo de carbono ele foi escolhido, né, como átomo de referência. O valor que foi atribuído a ele é 12U, tá? E de forma que cada pedacinho dessa daqui é como se fosse um pedaço de pizza, né, uma fatia de pizza, e equivale a 1/12 da massa atômica do carbono. Beleza? Vamos ver aqui como é que a gente faz. Bom, e vocês devem se perguntar, mas professora, onde que eu encontro esses valores de massa atômica? Pessoal, super importante, tá? Não é necessário. Inclusive, vocês nunca devem fazer isso, não é preciso decorar os valores de massa atômica, porque esses valores, eles contam na tabela periódica, tá? Eles estão presentes na tabela periódica para você consultar, não precisa decorar. Bom, só para a gente entender aqui, na tabela periódica, né, imagine que eu tenho aqui o elemento ferro, só para a gente entender, né, a legenda aqui da tabela periódica, ó, geralmente, isso vai depender da tabela, tá? Mas para essa tabela, aqui em cima nós temos o número atômico, né, que indica o número de prótons do elemento. Aqui no meio o símbolo, né, que é dado geralmente por uma ou duas letras, tá joia? Aqui embaixo o nome do elemento. E aqui embaixo, a última coisa que a gente tem, esse valor aqui, que vai ser sempre um valor maior do que o de cima, é a massa atômica. Ou seja, é quanto que aquele átomo pesa, tá? Em unidade de massa atômica. Bom, se a gente pega aqui como exemplo o magnésio, olha ele aqui, ó. A massa atômica dele, se vocês observarem, é próxima de 24 unidades de massa atômica. O que isso significa? Significa que a massa atômica dele é como se valesse aquelas 24 fatias da pizza de carbono, tá? Ou seja, é como se a massa atômica dele fosse 24 fatias de pizza, né? Simplificando,
Massa atômica do magnésio, 24 unidades de massa atômica, é como se ele fosse 2 vezes mais pesado do que um átomo de carbono, tá joia? E as massas atômicas são dadas dessa maneira para todos os outros elementos. Se eu pego aqui, por exemplo, oxigênio, massa atômica próxima de 16 unidades de massa atômica, significa que a massa atômica dele é como se fosse relativa a 16 pedacinhos daquela pizza lá do carbono. Entendido? Então, massa atômica é a massa relativa a um único átomo, né, de um elemento, e ela é expressa em U. Esse U significa unidade de massa atômica, tá joia? Bom, após a massa atômica, a gente tem a massa molecular. Veja a diferença entre massa atômica e massa molecular. A massa atômica é relativa à massa de um átomo apenas. A massa molecular, como o próprio nome sugere, molecular, ela é relativa à massa de uma molécula, tá? De uma só molécula. Então, a massa molecular, ela vai servir para compostos moleculares, como é o caso aqui, ó, do ácido carbônico, H2CO3. Bom, e o que seria essa massa molecular? Como é que eu calculo ela? Muito simples, pessoal. Eu vou usar a fórmula molecular, né, da substância aqui. No caso, a substância é o ácido carbônico, H2CO3. E como é que eu faço para poder calcular a massa molecular de uma substância qualquer? Muito simples, ó. Basta você somar a massa atômica de todos os átomos que compõem aquela molécula. No caso aqui do ácido carbônico, acompanhe comigo, ó. Ele é composto por 2 átomos de hidrogênio, 1 de carbono e 3 de oxigênio. Bom, qual que seria a massa molecular, então, dessa substância? Muito fácil, olha. Cada átomo de hidrogênio pesa 1 U, tá? Se eu tenho 2 átomos, 2 vezes 1, 2U. Isso relativo ao hidrogênio. Para o carbono, eu tenho 1 carbono. Cada carbono pesa 12U, então eu vou ter aqui mais 12U, tá? Eu tenho 3 oxigênio. Cada oxigênio pesa 16U. 16 vezes 3, 48. A massa molecular, então, para o ácido carbônico é o quê? Basta eu somar esses 3 aqui, ó. 2U do hidrogênio, 12U do carbono, 48U relativo ao oxigênio. Se eu somo tudo isso, eu vou chegar a uma massa molecular de 62 unidades de massa atômica. Então, viram a diferença? Massa atômica é para um átomo apenas. Massa molecular é para molécula. Para eu calcular a massa molecular, eu tenho que levar em consideração quais os átomos que estão compondo e em quantas vezes eles se apresentam. Por exemplo, hidrogênio ele ocorre 2 vezes, ele aparece 2 vezes. Então, eu tenho que multiplicar 1 por 2. Carbono aparece uma única vez, então eu multiplico 12 por 1. Oxigênio aparece 3 vezes, cada oxigênio 16, então eu multiplico por 3. Entendido? Super importante, tá? A massa molecular, ela também é expressa em U, ou seja, unidade de massa atômica. Bom, pessoal, terceiro conceito muito importante, é um conceito que vocês vão usar na química até o terceiro ano, né? A vida toda. Mol é um conceito que pode parecer complicado, mas não é. Basta vocês prestarem atenção que vocês vão entender. E entendendo o conceito de mol já é meio caminho andado para você entender a química, tá? Bom, basicamente o mol é a unidade de medida que a gente usa para poder expressar a quantidade de matéria. Na química, né, a gente estuda matéria, e matéria é tudo, praticamente tudo. É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O mol, então, ele é a unidade de medida que a gente usa para poder expressar a quantidade de matéria, ou seja, o quanto que eu tenho de uma coisa. E o mol, ele se refere basicamente a 3 coisas diferentes, tá? Ele se refere a esse valor aqui, que é 6 vezes 10 a 23. Lembrando que esse valor aqui eu coloquei ele arredondado, mas ele é 6,0222, e tem um monte de número, mas eu coloco ele aqui arredondado, tá? 6 vezes 10 a 23. Esse valor aqui corresponde ao mol. Esse valor nós vamos ver no próximo slide. Ele é chamado constante de Avogadro, tá? Que é o número que a gente usa para poder se referir ao mol de qualquer coisa. O mol ele pode ser também a massa molar, nós vamos ver mais à frente. A massa molar é a massa relativa a 1 mol de uma determinada substância, tá? E ela é expressa em grama por mol. E um mol também, ele pode se referir ao volume molar, que é o volume ocupado por um gás nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente vai ver lá no finalzinho da apresentação. Um mol na CNTP, ele equivale sempre a 22,4 litros de um determinado gás. Bom, então a gente já sabe que mol pode se referir a 3 coisas: a constante de Avogadro, a massa molar e ao volume molar, tá? Nós vamos ver o que esse conceito de mol, o que ele diz pra gente, ó. Desconsidere isso aqui, tá, pessoal? Acabou vindo do slide anterior. Isso daqui não tem nada a ver com esse slide, não, tá? Bom, vamos entender aqui, então. Mas como que a gente calcula o número de mols de uma substância? Muito simples, tá? O número de mols de uma substância é expresso por N,
e ele é calculado pela razão entre a massa da substância, ou seja, quanto que eu tenho daquela substância, sobre a massa molar daquela substância. Lembrando que a massa molar, eu calculo ela com base nos valores obtidos da tabela periódica, tá? A gente vai ver isso daqui mais à frente. Bom, e qual seria o número de mols contidos em 108 gramas de água? A gente vai ver isso aqui no final, tá? Depois que eu trabalhar com vocês o conceito de massa molar, eu vou vir aqui e vou resolver essa questãozinha aqui, que vocês vão ver que é bem tranquilo, tá joia? Bom, o mol não faz nenhum sentido se ele não estiver associado, por exemplo, à constante de Avogadro, tá? A constante de Avogadro, simplificando, é um valor numérico, é um número, tá? É aquele famoso 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. A constante de Avogadro é o valor que a gente usa para poder expressar a quantidade de matéria presente em um mol de qualquer coisa. Por exemplo, se eu tenho um mol de elemento, eu tenho, por exemplo, um mol de oxigênio, tá? Significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos daquele elemento, no caso do oxigênio. Se eu tenho um mol de uma substância molecular, o que significa isso? Significa que eu tenho 6 vezes 10 a 3, 6 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância molecular. Se eu digo, por exemplo, que eu tenho um mol de água, significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. O mesmo pode ser utilizado para compostos iônicos. Se eu tenho um mol de um composto iônico, por exemplo, NaCl, significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 íons desse composto iônico. Tá joia? Então aqui, né, só para ilustrar aqui, o mol de água nada mais é do que 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então a gente vai usar o conceito de mol sempre associado a esse valor, que é a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, como o próprio nome sugere, é uma constante, é um valor fixo, né, que recebeu esse nome em função do cientista que chegou a esse valor, que foi o Amadeu Avogadro. Tá? Então, a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, é relativa à quantidade, né, presente, a quantidade de matéria presente em um mol de qualquer coisa, de um mol de substância. Para a gente entender melhor o conceito de mol, pessoal, entendam da seguinte maneira: o mol ele é a unidade que a gente usa para poder expressar a quantidade de matéria. Vou dar um exemplo. 12 ovos é uma dúzia, não é? O 12 é uma dúzia. O 12, uma dúzia, aliás, ela significa que eu tenho 12 coisas. Mesma coisa vale para o mol. O mol é uma grandeza, é uma unidade de medida que significa 6 vezes 10 a 23. Uma dúzia vale 12. Um mol vale 6 vezes 10 a 23. Entendam dessa maneira, tá? Que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Tá joia? Conceito super importante também é o de massa molar. Não confundam massa molecular com massa molar. Massa molecular é a massa de uma única molécula, tá? Massa molar é a massa, né, contida em um mol de uma substância. Então, é um pouquinho diferente, tá? A massa molecular, ela é dada em U, unidade de massa atômica. A massa molar é dada em grama por mol, tá? Então, aqui, um mol equivale a 6 vezes 10 a 23, que a gente já sabe que é a constante de Avogadro, que vai se referir também à massa molar de uma substância qualquer. Bom, e o que seria essa massa molar? Traduzindo, nada mais é do que a soma da massa, né, em gramas de todos os átomos que compõem a substância. E ela é expressa em grama por mol. Bom, vamos simplificar isso daqui? Ó, ácido sulfúrico, tá? Imagine que eu tenho um mol de ácido sulfúrico. Eu quero saber quanto que pesa, né? Um mol de ácido sulfúrico pesa quantos gramas? Isso é a massa molar, tá? A massa molar é a massa contida em um mol de uma substância. No caso do ácido sulfúrico, a gente vai fazer igual mostrei naquele exemplo lá. Com a ressalva de que ao invés de estar expressa em U, né, a massa aqui agora, nesse caso, a massa molar, ela é sempre expressa aqui, ó, ela sempre é dada em grama, tá? Então, vamos lá. H2SO4, famoso ácido sulfúrico. Eu tenho 2 hidrogênios, ó. Então, eu multiplico 2 por 1 grama, né? Porque cada hidrogênio pesa 1 grama, um mol de hidrogênio pesa 1 grama. Então, aqui 2 gramas. Enxofre, eu tenho 1, vou multiplicar por 32 gramas, porque 1 mol de enxofre pesa 32 gramas. Então, aqui 32 gramas. Oxigênio, 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas. E eu tenho 4 átomos. Então, eu vou ter aqui um total de 64 gramas. Então, qual que é a massa molar do ácido sulfúrico? Basta eu somar tudo isso. 2 mais 32 mais 64. Eu vou chegar a uma massa molar de 98 gramas por mol. Por que é gramas por mol? Porque é a massa que eu tenho em 1 mol dessa substância, tá? O mesmo vale para esse composto aqui, que é o ácido acético, que é o ácido presente no vinagre. Mesmo esqueminha, 2 carbonos, então multiplico 2
por 12 gramas, já que cada carbono pesa 12. Só aqui no carbono eu tenho 24 gramas, ok? Hidrogênio. Tenho 4 hidrogênios vezes 1 grama, que cada um pesa 1 grama, 4 gramas. Oxigênio eu tenho 2, então vou multiplicar 2 por 16. A massa molar, então, para o ácido acético seria a soma do 24 mais 4 mais 32. Somando tudo isso daqui, eu chego a uma massa molar de 60 gramas por mol. Entendido? Então, massa molecular é a massa de uma molécula, então ela é expressa em U. Massa molar é a massa relativa a 1 mol de uma substância, ela é dada em grama por mol. Tá joia? Bom, e o volume molar, né? O que seria esse volume molar? O volume molar, pessoal, ele é o volume que se refere a 1 mol de moléculas de qualquer gás, só que nas condições normais de temperatura e pressão, que é a chamada CNTP, né? Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, nós temos uma temperatura de 273 Kelvin, que equivale como se fosse a 0 graus Celsius, e pressão de 1 atm, tá? O que o volume molar quer dizer para a gente? Ele indica, ele diz, né? Ele significa que na CNTP, 1 mol de moléculas de qualquer gás que seja, ele sempre vai ocupar um volume fixo, que é esse volume aqui, ó. O volume molar, ele se refere a esse valor, 22,4 litros. Então, significa que 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, que é 273 Kelvin e 1 atm, ele sempre vai ocupar 22,4 litros, ok? Bem simples também, volume molar, não se esqueçam dessa unidade. Bom, vou voltar aqui nesse slide, como eu disse para vocês, né? Agora que a gente já viu o conceito de massa atômica, desculpa, que a gente já viu o conceito de mol e de massa molar, eu posso resolver esse probleminha aqui. Olha que probleminha bem simples, mas importante, ó. Tá perguntando qual o número de mols contido em 108 gramas de água. Pessoal, a gente viu ali que a fórmula, né, para a gente poder calcular o número de mols de uma substância, ele é dado por N. Eu calculo o número de mols da substância dividindo a massa, né, que eu tenho daquela substância pela massa molar da substância. Então, se eu tenho aqui, ó, 108 gramas, essas 108 gramas é a massa que eu tenho da substância. Então, é o meu M, tá? A massa molar da substância eu calculo com base na tabela periódica. Para a molécula de água, a gente tem, ó, molécula de água aqui. Ela é composta por 2 hidrogênios, né, e 1 oxigênio. Bom, como é que eu calculo isso daqui? Para o hidrogênio, são 2 vezes 1 grama, tá? Oxigênio, eu tenho 1, cada oxigênio pesa 16 gramas. Então, eu chego aqui a um valor de que a massa molar da água, ou seja, a massa relativa a 1 mol de moléculas de água, ela equivale a 18 gramas. Tá joia? Bom, eu tenho então aqui a massa molar, 18 gramas por mol, ok? Tem a massa molar e a massa da substância. Como que eu faço? O número de mols é igual a M, é igual a M dividido por MM. Ok, vou fazer aqui de novo. O número de mols, então, vai ser igual a 108 dividido por 18, tá? N, então, basta eu dividir aqui, vou dividir aqui, 108 dividido por 18, né? Vou chegar a um valor de 6. É isso mesmo, 6. Aqui, então, eu tenho 6 mols. Ou seja, 108 gramas de água equivale a 6 mols de água, né? O que isso significa se eu for levar em conta o número de moléculas? Seria 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Por quê? Aqui, ó, nós vimos que um mol de uma substância molecular, ele equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como eu tenho 6 mols, basta eu multiplicar isso daqui por 6, tá? Resolvendo isso daqui, eu chegaria a um valor gigantesco, né? Mas eu fiz aqui basicamente para vocês entenderem como é que a gente usa, tá? Então, o número de mols é o número que vai expressar a quantidade de matéria. Ele é obtido fazendo a divisão entre a massa da substância, ou seja, a massa que eu tenho, e a massa molar daquela substância. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado essa revisãozinha no estudo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando lá na plataforma Moodle ou pelo WhatsApp também, tá? Não deixe as dúvidas passarem, porque esse conteúdo aqui vai ser muito importante para vocês no estudo das soluções. Beleza? Eu encerro por aqui então. Até a próxima. Tchau, tchau.